Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias para uma meditação sucinta. E esta leitura está exatamente na leitura oficial desta tarde. Nós vamos apenas trazer alguns pontos que, durante muitos anos, inibiram aquela mulher samaritana a encontrar com a sua maior felicidade. Glória a Jesus. É o capítulo 4, versículo 6, para não tomar muito tempo, até o versículo 11. Que diz assim a palavra de Deus: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isto quase hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água? Pai Celestial, esta porção foi lida nesta tarde. Eu te suplico em nome de Jesus, entregamos a glória para o teu nome. E que estas poucas palavras e nesses poucos minutos possam servir de edificação, de alegria, de fortalecimento para cada um de nós presentes. E peço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Como dizia, meus amados irmãos, nós estamos com um texto que não tem dúvida nenhuma que Deus dirigiu ao irmão Salmão para lê-lo como leitor oficial, porque imediatamente sentimos no nosso coração uma inquietação para compartilhar com os irmãos 3 pensamentos, dos quais são 3 perguntas que nós faríamos àquela mulher e que gostaríamos também de fazer, talvez, a nós, para nossa própria experiência. Não é que nós, talvez, necessitemos ou não de viver hoje aquela experiência da mulher samaritana. Entretanto, nós podemos nos lembrar como aconteceu conosco, levarmos a experiência conosco para compartilhar com outro, porque muito nos alegra quando uma alma se encontra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi nesta manhã, nesta tarde, nesta escola dominical, que fiquei muito feliz com a decisão das 2 filhinhas, da nossa querida irmã Vera, de servir a Jesus, aleluia. E lendo o versículo 7 até o versículo 11, todos nós sabemos a história daquela mulher que morava em Samaria. Samaria até hoje existe com outro nome mais atualizado e ficava perto de Siquém, que era o nome antigo onde Jacó costumava de cuidar do seu gado, das ovelhas. Tanto é de que ali havia um poço de que o próprio Jacó tinha aberto, um poço muito profundo. E ao lado de Samaria e depois Siquém ao leste, havia 2 montanhas chamadas o Monte Ebal e o Monte Gerizim, como testemunho eloquente de que Deus fez uma promessa que quando o povo entrasse em Canaã, aqueles 2 montes seriam estabelecidos para ditar a bênção ou o castigo. A bênção de Deus para aqueles que obedecessem a sua palavra, ou o castigo para aqueles que deixassem
que menosprezassem a sua palavra, a sua orientação. E no meio daquele monte, mais um pouco para o sul, havia uma cidade chamada Siquém, depois Samaria, ali um poço. E aquele poço, pela experiência pessoal que passei, quando estive ali em Israel, num trabalho especial deste ministério, nós fomos muito sensibilizados de saber, porque Deus nos dirigiu a chegar aproximadamente a mesma hora naquele lugar, a hora em que a mulher samaritana chegou, com sol escaldante, com calor asfixiante, com um sol que queimava, e ali havia aquela fonte, ainda há, profunda, de que uma água cristalina, gelada, fresquinha, pode tomar-se a qualquer momento do dia. E aquele poço, já por anos e anos e anos, irmão, pode imaginar, desde agora até esta época, distava-se mais ou menos 2000 ou pouco mais de anos, que aquele poço tinha sido aberto por Jacó e seus filhos para dar de beber ao seu gado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a história nos fala de uma mulher de que possuía um marido ilicitamente, se nós chamássemos hoje na nossa linguagem, era uma mulher amaziada. Uma mulher que vivia anonimamente com o homem. Uma mulher que carregava nas suas costas uma vergonha, um opróbrio, uma segregação social, porque não era oficialmente casada. Não tinha entrado na igreja com grinaldas, nem com véu, nem tido uma cerimônia. Era mulher que, pelas circunstâncias do seu pecado, era o quinto marido que possuía, ou o quinto homem que vivia com ela, e aquela mulher desgraçada, necessitada, não havia outra alternativa do que ir até Siquém, a quase 30 quilômetros, naquele sol escaldante, naquele sol terrível, para buscar aquele lugar, o único lugar que tinha água fresca, água que realmente dessedentava a sede. E diz a história, para que os irmãos tenham uma ideia, aqueles mais novos, de que ela chegou naquele lugar e Jesus, cansado de sua caminhada, porque ele vinha da Judeia, e é uma caminhada longa, porque tem muitas montanhas, altas e baixas, e quando eu cheguei ali, perguntei a mim mesmo, como é que o Senhor Jesus não sofreu, não se desgastou, não deixou seu corpo ser dizimado para alcançar uma única alma, na visão de que ele tinha sido enviado pelo Pai para salvar o perdido pecador. E diz a Bíblia de que Jesus, cansado da caminhada, cansado pelo sol, naquela altura, quase a meio-dia, era um sol de 42, 43, muito quente, ele cansado, parou naquele poço, mas eu imagino ele dotado do Espírito Santo, na visão espiritual, ele não viu aquele poço, mas viu uma mulher que vinha à busca de água. Ele disse: há uma alma preciosa que nesta tarde, neste sol escaldante, eu terei a honra e a alegria de compartilhar a boa nova de salvação para aquela mulher. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, e a história continua, e aquela mulher, naquele momento, pede água, há-se o diálogo, todos nós já sabemos, e Jesus diz assim, assado: olha, este poço é fundo, não temos que tomar. E ele declara toda a sua vida, disse: vai a Samaria, busca teu marido. E ela se apavora e diz: olha, não tenho marido, porque realmente ela falou a verdade. E ele diz: tu fala a verdade, porque o quinto que tu tens agora não é teu. Aleluia. E ela ficou espavorida, ficou aterrorizada, e voltou àquela cidade, e falou com o seu marido, ou o seu cônjuge, e todos que estavam ali à volta, dizendo: verdadeiramente um profeta se levantou, porque ei, que este homem tem me falado toda a verdade. Aleluia. E ele traz toda a cidade em peso de Samaria para conhecer um profeta que verdadeiramente se levantou entre nós. Mas, meus queridos e amados irmãos, até que esta verdade, até que aquele segredo fosse descoberto, até que aquele marido, com certeza, daquela mulher fosse alcançado pela palavra evangelística sã de nosso Senhor Jesus Cristo, até que aquela população conhecesse aquele grande profeta que se levantou em Palestina, alguns processos terríveis, tremendos,
aconteceram com aquela mulher. Primeiro que nós queremos dizer aos irmãos, queremos compartilhar, a primeira dificuldade para aquela mulher, aquela pobre mulher. Nós costumamos dizer que o maior sermão que Jesus já pregou, se assim pudéssemos conotar a sua mensagem como sermão, foi para uma mulher amaziada. E isto sensibiliza o meu coração. E isto me estimula a amar as almas como elas estejam. Isto como um bálsamo para o meu ministério, para que não haja em nós uma segregação, nenhuma elitização religiosa para separar A, B, C de receberem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz a Bíblia Sagrada. Mas a palavra reitera dizendo de que Deus encerrou o homem debaixo do pecado. Cobriu um lençol de Deus sobre ele, para poder usar com ele de sua santíssima misericórdia. E dentro desta visão, dentro deste ponto focal, nós aprendemos de que a maior dificuldade daquela mulher era a situação social, deploratória, imoral, vergonhosa que ela vivia. Que não podia se acercar a um religioso. Porque quando nós falamos de igreja, de religião, de evangelho, o mundo lá fora entende de que nós somos santos, que esta igreja é separada, que a igreja é pura, é um povo diferente, e esta é uma pura verdade, não porque nós somos santos na nossa própria construção, mas porque já fomos separados do mundo pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade de sua palavra. E aquela mulher, a maior dificuldade que a cercava era as noites e dias que a separava pelo seu estado ilegal, ilícito que ela vivia, de possuir, de conviver com homem, com marido que legalmente não era o seu marido. E para a sua felicidade e a desgraça contínua que eu posso imaginar, vislumbrar, sem utilizar nenhuma palavra que tire a veracidade da palavra de Deus, mas quantas e quantas meio-dias, quantos e quantos sols escaldantes, aquela mulher não saiu de Samaria para buscar água, para que a sua vergonha, para que a sua humilhação, para que os dizeres, os apelidos que davam a ela não fosse descoberta, nem ela fosse exposta à comunidade de Siquém e de Samaria quando ela fosse buscar a sua água. Quantos podem dizer amém? Em primeiro lugar, é de que aquela hora era uma hora meio-dia quando ninguém ia buscar água. Era uma hora que ninguém usava ir ao poço de Jacó. Era uma hora vazia. Era uma hora em que você não encontrava tropelos de ninguém. Aquela mulher muito sabiamente, para esconder a sua dificuldade e o seu pecado, ela ia buscar naquele sol escaldante água para cozinhar, para tomar conta dos seus afazeres da sua casa, para que ninguém pudesse vê-la. E ninguém pudesse apontar o dedo para ela e dizer: olha, lá vem a mulher tal, fulana de tal, e etc, e etc. A maior dificuldade que o separava dela era exatamente o pecado, a vida que ela vivia. Entretanto, meu caro amigo, meu caro irmão, eu quero te dizer que a palavra de Deus nos revela, nos lega de que Jesus veio para perdoar, salvar o perdido pecador. Aleluia. Não importa o estado que o pecador esteja, não importa a posição que o homem e a mulher esteja, não importa o tipo de imoralidade que ele tenha cometido ou não, Cristo Jesus veio para dar vida, é vida com abundância àquele que aceita o seu nome. Quando Jesus ia comer na casa dos pecadores, quantas e quantas vezes ele não foi censurado? É este o Filho de Deus por acaso? Ele está comendo com os pecadores, está jantando com os imorais, está tomando um cafezinho com os ladrões. Porém, ele disse: os médicos não precisam de medicamento, os sãos, digo eu, não precisam de médico, os que não têm enfermidade não precisam de serem restaurados, mas eu vim para aqueles que estão enfermos, eu vim para aqueles que estão dissociados, eu vim para aqueles que estão oprimidos, eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para aqueles que não têm solução, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância.
Uma certa vez, quando Jesus entrou na sinagoga, no meio de um povo zeloso judeu, ele abriu a Bíblia e disse: esta profecia se cumpriu no meio de vós, porque o Espírito do Senhor me ha ungido para pregar o Evangelho aos pobres. Sim, meu amado irmão, o homem pode ter fortuna de dólares, pode ter riqueza, pode ter bons terrenos, pode ter boa casa, bom casamento, porém ele é um pobre, miserável, cego e nu. No capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse, ele diz: aconselho de que de mim compre ouro provado no fogo, roupa para que vista a tua nudez, louvado seja o nome do Senhor, e colírio para que unjas o teu olho e para que veja, louvado seja o nome de Jesus. A primeira dificuldade daquela mulher, e louvamos a Deus de que naquela dificuldade, naquele sol, não foi por coincidência, não foi porque o relógio de Jesus atrasou, aleluia, não foi porque o cansaço desmaiou ou diminuiu a fortaleza de Jesus, mas porque o Espírito de Deus, e ele que era Deus, ele viu pela fé uma mulher lá escondida na imoralidade, na vergonha, em Samaria, que estava esperando de que o sol chegasse ao meio-dia, que as crianças que anarquizavam dela, que os jovens que burlavam dela, que os homens que faziam dela gato e sapato, como diz o nosso coloquial, desaparecessem e ela pudesse ir à fonte. E ele disse: hoje é o dia que eu vou encontrar-me com uma pecadora, louvado seja o nome de Jesus. E eu imagino que Jesus chegou àquela fonte de água cristalina, sentou a orla do poço e esperou pelo peixinho, aleluia. Os irmãos podem visualizar Jesus, o Filho de Deus, que criou o céu, a terra, o poço, a mulher, toda a atmosfera, o céu cósmico, o céu estrelar, o céu sideral, o céu espiritual, tudo que pode existir sentadinho ali, naquela orla daquele poço de Jacó. E daqui a pouco lá vem aquela mulher com cântaro. Eu imagino que quando avistou aquele homem, ele disse: meu Senhor, aleluia, que será de mim? Eu procurei a hora exata para vir, mas estará ali o homem, e olhe pela roupa dele, pela sandália dele, pela forma dele sentar, pela forma dele esboçar seu olhar, é um judeu, e mais ainda, por toda desgraça é um judeu, mas eu não tenho alternativa, vou pulhar a minha água, vou buscar a minha água. Aquela mulher recebeu, venceu, destruiu o primeiro obstáculo, o obstáculo que separa o homem de Deus, o pecado do homem. Mas nesta manhã eu quero dizer ao amigo, se porventura tem algum nesta noite que não há pecado, e se há um crente em Jesus, aleluia, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e poderoso, ele é fiel e poderoso, ele é fiel e grande, ele é fiel e amoroso, ele é fiel e grande, ele é fiel e de toda autoridade para perdoar, e não somente perdoar, e deixar a nossa consciência, a nossa vida sem nenhum resquício de pecado e de culpabilidade, porque o seu sangue tem poder para perdoar pecado. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar, eu te digo: paralítico, levanta-te e anda. Meus amados irmãos, em segundo lugar, a maior dificuldade, a mulher venceu, a mulher triunfou, a mulher conquistou, a mulher chegou a uma posição de vitória, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas quando chegou no poço e que olhou, ela se lembrou de que não tinha o canequinho para buscar a água, aleluia, e o poço era fundo, estava com um cântaro, mas não tinha com o que buscar. E quando olhou para Jesus, então travou-se o diálogo, e quando travou-se o diálogo, ela disse: mas tu, sendo judeu, atreves-te a falar comigo, que sou samaritana, que sou de terceira classe, sou de quinto mundo, sou uma imoral, sou uma prostituta, sou uma beberrona, sou isto, sou aquilo, uma drogadita, não tem solução para mim, não tem valor para mim. Tu que és judeu, tens esta ousadia de falar comigo? Glória a Jesus. Aleluia. Como se pode dizer amém? A segunda dificuldade que separa o homem de Deus é o que nós chamamos do denominacionalismo irracional. O que nós chamamos de denominacionalismo irracional, porque tudo aquilo que separa o homem de Deus é irracionalidade. Amém?
Sabe, meus amados irmãos, a maior dificuldade do homem chegar a Jesus não é por causa do pecado, porque ele sabe que Jesus é a única maneira de perdoar seu pecado. Porém, a maior dificuldade do homem quando chega a Jesus é saber quem é quem e quem está certo e quem é a porta do céu. Alguém quantas e quantas vezes tem perguntado a mim: você é batista, presbiteriano, metodista, episcopal, ou reformado, ou Bíblia aberta, ou Bíblia fechada, ou aposento alto, ou baixo, ou quadrado, redondo? Qual é a sua denominação? Eu lembro-me perfeitamente quando eu viajava para um país e a pergunta daquele grande comitê que fez a mim foi a seguinte: qual é a convenção que você pertence para que eu possa lhe aceitar? Eu disse a eles: olha, o problema é o seguinte, eu tenho um papel aqui no meu bolso, tirei o papel e era da Assembleia de Deus Americana. Eu disse: este papel que o senhor está vendo aqui diz que eu pertenço a uma organização americana. Entretanto, eu quero dizer ao senhor de que eu pertenço à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que cuja igreja não tem 2 nomes, nem 3 nomes, nem fachada secular. Esta igreja é comprada pelo sangue de Jesus Cristo e pode entrar nesta igreja bêbados, imorais, pecadores, homossexuais que estão na imoralidade no mundo. Esta igreja pode hospedar a qualquer tipo de pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Quando eu falei isso para ele, ele disse: oiga, escutei palavra de sabedoria. Sabe por quê, pastor da Silva? Porque até hoje eu tenho lutado defendendo uma bandeira denominacional. Até hoje eu costumei dizer: eu sou batista, mas não dizia: eu sou remido pelo sangue de Jesus. Até hoje eu costumei dizer: eu sou Assembleia de Deus, mas eu não costumava dizer: eu sou ovelha do pasto de Jesus. Até hoje eu botava uma bandeira que a minha denominação não comungava nem com batista, nem com episcopal, nem com metodista, nem com Bíblia aberta, fechada, ou querendo fechar, ou querendo abrir. Eu tinha um espírito maligno que chama-se denominacionalismo, que me separava de Jesus. Quando diz amém? Quando diz amém? Quando sabe que há mais alma no inferno pelo espírito denominacional do que aqueles que estão na sarjeta do pecado, pode dizer amém. Como tu, sendo judeu, e o listen, senhor, como tu, sendo judeus, como tu, sendo batista, tem coragem de comungar tu assembleano? Não vês que nós somos um povo especial? Não, 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 senhor. Não encontrará nenhum americano, batista, nem assembleano, nem quadrangular, nem redondar, nem Bíblia fechada, nem aberta, porque no céu só tem lugar para aqueles que foram lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as almas ficam de fora. Porque disse: então, se a sua denominação é certa porque tem esse pecado, então não posso ir a lugar nenhum. E estamos estribados no nosso perfil denominacional, e o demônio tem nos atado e não tem aberto a nossa visão para buscar as almas que se perdem sem Deus, sem paz e sem salvação. Quantos podem dizer amém? Mas pastor da Silva, o irmão na Assembleia de Deus, graças a Deus que eu sou. Mas eu sou Assembleia de Deus porque antes que eu seja Assembleia de Deus, eu sou crente no Deus de las Assembleias de Deus. E quando nas Assembleias de Deus abandonares o Deus que eu não creio nele, eu não saio da Assembleia de Deus. Amém? Porque Deus nunca pregou, Jesus não disse: ide por todo mundo e pregai a Assembleia de Deus a toda a criatura. A Bíblia não diz: ide por todo mundo e pregai a igreja batista a toda a criatura. Isto é rótulo de homem. Isto é rótulo de homem que perderam a visão. Jesus não apresentou, mas como? Ele que falou, não foi Jesus. Jesus disse: wait a minute, comigo não tem negócio de denominação.
Comigo não tem negócio de farisaísmo. Comigo não tem negócio de barreiras. Quantos podem imaginar que há muitos batistas que vão para o céu e muitos assembleanos que vão para o inferno? Quantos podem imaginar isso? Digo amém. Porque o problema não é barreira denominacional, tradicionalismo de homem que não conheceram e não conhece a palavra de Deus. Se um dia você pudesse ver uma mulher nesse estado miserável, imoral, pezinho, necessitando, você sabia o que ela necessita? Não é saber se eu sou judeu ou samaritana, assembleana ou quadrangular ou batista ou presbiteriano, mas que há um sangue que pode perdoar o seu pecado. Aleluia. E então, pastor da Silva, onde fica a fachada? Na fachada. Praise God. Aonde fica a fachada? Na fachada, em lugar nenhum. No dia que você botar a fachada no coração, você tornou-se um fariseu, não é mais crente. Porque você tirou o sangue de Jesus e colocou a fachada no seu coração. Entende o que eu estou dizendo? Entende, irmão, de habla espanhola, que eu estou dizendo? No dia que você poner em seu coração na fachada o nome del hombre, você sacou o nome de Cristo de seu coração. Eu sou a Assembleia de Deus. Praise God. Já viu? Não predico na igreja Betânia porque não predico para o bautista porque que se trata? Que se passa com nós outros? Que se passa? Não, é meu dele. Sabe que Paulo escreveu esta exortação dizendo, porventura, e Paulo não estava falando de homens ou mulheres carnais, estava falando de Paulo e Apolo, homem de Deus. Ele não estava falando de homens carnais que perderam a visão de Deus, ele estava falando de Paulo e Apolo, porventura. Foi Apolo que morreu no lugar das almas. Amém? Porventura, fui eu que paguei o preço? Não! Quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré. É o sangue de Jesus que nos perdona, que nos limpa, que nos hace nova criatura. Não. Cheguei em Santovaia para que o irmão sepa como é esse demônio da denominação. Eu sei que alguns não estão entendendo aonde eu estou chegando, porque ainda estão na carne. Amém. Cheguei em Santovaia, em Portugal, aleluia, e tivemos ali uma semana de poder tremendo em Santovaia. Uma igreja sendo arrastada, mutilada, destruída, corrompida. Em uma semana, você viu que o templo ficou cheio dos crentes, cheio dos crentes, sedento, com hambre, com fome da palavra, irmãos. Quando eu saí, eles disseram, mande o obreiro, porque essa igreja está morrendo. Quando eu saí, os denominacionais assembleanos, que já estão divididos em 4 para não fazerem 6, não é verdade? E eu falo para mim, é porque eu sou a Assembleia de Deus e tenho autoridade de falar. Amém? Amém? Então mandaram chamar o presídio local e disse, olha, cuidado com essa história de Betânia. Cuidado com essa denominação Nova Betânia. Cuidado com este homem que vem trazer Nova Betânia. Os irmãos compreendem porque a autoridade nós estamos esboçando nesta noite. Agora pregar, exortar, amar as almas. Ninguém quer saber de nada disto. Ninguém quer ir ao poço, ninguém quer ir ao deserto, ninguém quer ir em busca das almas. E tu, sendo judeu, não comunica com as samaritanas? E eu não estou falando, os irmãos conhecem o pastor da Silva, eu não estou falando do ecumenismo branco, eu estou falando de que nós não podemos colocar uma fachada denominacional em nosso coração para que não nos impida de receber a bendição de Jeová. Nós não podemos de maneira alguma. Não há ninguém aqui dos senhores mais Assembleia de Deus do que eu. Nem com muito respeito o pastor Salomão, porque quando ele nasceu já era Assembleia de Deus. Amém?
Eu sou a Assembleia de Deus desde a ponta do pé até o último cabelo que já está caindo. E quando se habla mal da Assembleia de Deus, eu não estou peleando por las Assembleias de Deus, mas estou peleando por la sana doutrina que as Assembleias de Deus predicam e lo ensinam, louvado seja o nome do Senhor. Pero, porém, todavia, recorde que não tenho dúvida nenhuma de que não posso pregar uma denominação. Não posso pregar o nome de homem. Porque nome de homem não salvará a nada, irmãos. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Por isso que a Assembleia de Deus Americana, nós somos 264 milhões de habitantes. Nós não temos nem 1% de membros desta igreja. Porque começamos a predicar, a ensinar uma denominação, enquanto deveríamos estar ensinando a esta palavra, a la sangue de Cristo, que perdona e que limpia o homem del pecado. Com isso, amém. Pero finalmente que o Senhor bendiga a todos, que o Senhor abençoe. Estou mesclando o espanhol porque há muitas pessoas que falam espanhol esta noite, né? Esta tarde. Pero em último lugar, a dificuldade é denominacional. Não foi aposento alto, não. Aposento alto, né? Aí eu não entro. Não. Aposentado não entro. E que negócio é esse, irmão? Não, a Igreja Betânia, esse aí é uma heresia. Não, Assembleia de Deus, não, porque lá é muito fanático, lá as pessoas têm de orar, jejuar, de rodízio e tal, etc. Não, não é verdade? E elas amam todo mundo. Estão no mundo, na droga, na mentira, na imoralidade, estão indo para o inferno, porque nós outros, em vez de estar predicando o Evangelho, estamos predicando denominação. Entende o que eu estou dizendo? Não vou aí porque ele bate palma. Eu respeito a cultura de cada um de nós outros. Por exemplo, em Brasil, nada ele bate palma. Eu, quando vou ao Brasil, não posso bater palma porque me quero nervoso, não é verdade? Porque em Brasil não bate palma, é uma cultura de Brasil. A cultura de São Tomé não bate palma, não é verdade, irmão? E estou aí com o braço assim, amarrado, glória a Deus, mas é uma cultura. Mas é Cristo que ele predica, e Brasil predica, que predica, é o mesmo. É a sangue de Cristo que redime, que perdona, que leva o homem para o céu. Quando diz amém. Mire, não estou predicando com a denominação, estou predicando contra o demônio da denominação. Entende o que eu estou dizendo? Não estou predicando contra, porque respeito a todas elas. Honro a todas elas. Compreende o que eu estou dizendo? Agora estou pregando contra esse espírito maligno de denominacionalismo que deixa o mundo no inferno. Vá para onde quiser, contanto que você não seja como eu seja. Não é verdade, meus amados irmãos? É o farisaísmo dentro da igreja. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Porventura, quem perdoou Paulo e quem perdoou Apolo não foi Jesus? Que porventura, se aquele homem, o que é que aconteceria com a mulher samaritana, irmã Maria? Se Jesus diz, muito bem, eu sou judeu, como é que te atreve a falar comigo? É verdade ou é verdade? E Jesus, além de ser judeu, era da tribo de Judá, tinha muita autoridade de falar. Disse, não. Mulher, se tu sabes, oiga, now I got you. Se tu souber, demônio, com quem tu está lidando, não é com um nome chamado Betânia, pero é com a igreja comprada, remida pela sangue de Cristo. Recuerda aquele homem disse, mira, Dios de Pablo eu conosco, para ti não. Amém? Lá havia com a fachada. Eu vou expulsar demônio. Eu sou da denominação Cai e Levanta. A denominação Cai e Levanta pentecostal está aqui. Glória a Deus, aleluia. Sangue quebre, amém. O demônio mirou para ele, mira, é um palhaço. Tu és um palhaço. Tu és um palhaço sem vergonha. Porque mientras Pablo está predicando a Cristo e este crucificado, tu estás predicando fachada del hombre. Pero vou te dizer que o Deus de Pablo eu conosco, pero o Deus não é nada. Amém? Não é nada. Isso aí é nada, meu amigo, não é nada. Vamos predicar a Cristo e este crucificado. Predicar a Cristo e este crucificado. Por isso que aqui todos são bem-vindos, bautista, presbiteriano, e se convertido, endemoniado, oprimido. Quando chega aqui é liberto, Jesus lava, purifica, transforma e entra no céu. E quando chegar no céu, oiga, não vá dizer a Jesus que pertenceu a Betânia, mas pertenceu à igreja de Cristo Jesus, no resto do Senhor. Amém. Não é Betânia, não.
não, que é isso, irmão, que Deus me guarde. Judeu? Judeu? Tu não sabe que eu sou samaritano. Não lo entra. Fora. Fora. Se não tem o cartãozito aí, não lo entra aqui. Tem teu cartãozito selado pelo bispo Arquiomedes de Araújo Pedreira. Se não tiver, não entra. Sangue de Cristo tem poder. Que a sangue de Cristo pueda repreender os demônios de la separação, de la destruição de la igreja, e a igreja possa caminhar limpa. Agora, uma coisa: quem dá o crescimento, quem perdona, quem transforma no homem é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu não cambio ninguém, irmão. Não pode botar aqui um 10 mandamentos. Sabe, já está acabando o tempo, mas está com tanta unção aqui. As igrejas mortas estão lutando porque quitaram os 10 mandamentos de la corte dos Estados Unidos. Pero claro, irmão, que a corte dos Estados Unidos não é o lugar para 10 mandamentos. É mentira del diablo. Amém? O primeiro que entrou na trampa foi Thomas Jefferson, que tentou botar e burlar a igreja. O lugar dos 10 mandamentos é nesta palavra, não é na Suprema Corte Americana. O lugar dos 10 mandamentos é na igreja. Aleluia. Deus. Yes. É aqui, sir, é aqui. Está lá os creyentes loucos, os creyentes descarriados, os creyentes políticos muertos que estão defendendo uma pantalla, que não estão defendendo um nome, uma denominação. Bajo o governo, ponga 10 mandamentos contra cachorro, contra perro, contra isso, contra aquilo, pero não estão predicando o evangelho. O que a igreja tem que fazer é dizer: tu és samaritana, há água para ti. Tu és samaritana, há poder para ti. Tu és samaritana, há salvação para ti. Aleluia. Oiga, perdone, meu irmão, pero eu estava numa convenção que eu era membro. E eu peguei aquela carteira de membresia, não sei de onde está, joguei na vassoura, porque não serve para nada. E o homem disse: mire, meu irmão da Silva, lá em Toronto, Canadá, e disse: você não pode casar a um homem que já casou uma vez na vida. Não importa. Não pode. Eu não vi isso na Bíblia ainda. Eu não vi, sabe? Porque a Bíblia diz que eu posso casar aquele que casou 10 vezes, que foi borracho, que foi criminoso, que foi homossexual, pero que se abandonou no pecado, ele é nova criatura. Se não era, então me ponga a mulher samaritana delante de Cristo. E eu não vou perguntar à mulher: você não pode receber salvação, nem pode receber a tarjeta de missioneira, porque você tem 5 maridos. Quando Cristo perdona. Quando Cristo quebra, o jugo do diabo quebra. Glória a Deus. Não pode. Por que não pode, senhor? Não, você pode casar episcopal, católico, espírita, demoniado, pero os crentes que tenham sido separados não podem. Então você está errado. Rasgue a sua Bíblia e se converta ao Evangelho.